A paz do Senhor Jesus, prepare uma mesa, um café, prepare esse seu momento, porque nós vamos começar hoje o devocional com Jesus, o Rei dos Reis. Prepare a sua xícara de café, arrume a sua mesa, deixa ela bem organizada, porque nós vamos parar para pensar na palavra do Senhor, na palavra de Jesus, que é esse Rei dos Reis. Você que entrou agora, esse canal é novo e eu gostaria que você me ajudasse curtindo, compartilhando, comentando, para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. O objetivo é evangelizar, levar a palavra de forma simples, de forma que todos possam entender. Quero dizer que o meu objetivo aqui não é falar palavras difíceis, e sim trazer palavras claras, objetivas para o dia a dia nosso, de mulher, de homem, de adolescente, de criança. Então, todos precisam ouvir a mensagem de forma que possam entender. E hoje o nosso devocional está baseado na palavra de Deus, uma palavra muito conhecida que está em Provérbios capítulo 31. Abra sua Bíblia, folheie a sua Bíblia e vamos tomar esse café com Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Provérbios capítulo 1, verso 1. Diz assim: Palavras do rei Nemuel, a profecia que ele ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueça do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembre mais. Olha, meu filho, abra tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham assolação. Abra tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje vai para você que é mãe, que é pai também. Você que tem a missão de educar alguém, um filho, um sobrinho, um neto. É para você que tem esse papel de cuidador, de ensinador, de zelador de alguém. Você que tem um compromisso de instruir alguém. Essa palavra é para você. Olha, eu como mãe, eu me sinto muito na responsabilidade de ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Porque eu vejo que se eu, como mãe, não tomar essa posição, alguém vai tomar. E, às vezes, não vai ensinar a palavra de Deus, mas vai ensinar, coisas que desagradam ao Senhor. E aqui nós lemos a palavra de Deus em Provérbios 31, uma palavra muito conhecida. Eu acredito que todos, pelo menos assim, eu creio que já ouviram falar, já leram, já meditaram em algum momento nessa palavra. E aqui nós estamos vendo uma palavra de conselho de uma mãe, do rei Lemuel, né? Essa mãe desse rei que se tornou rei, ela se preocupou com a responsabilidade de seu filho, ela se preocupou com a boa administração do seu filho durante o seu reinado, e ela sentou com ele para dar esse conselho. E ela fala para ele assim: olha, filho, não dê às mulheres a tua força. Aleluia. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Existem caminhos, meu filho, que destroem o rei, destrói o reinado. Existem mulheres que elas destroem o rei.
Existem mulheres que destroem o marido, o homem. E ela fala assim, não envolva com essas mulheres que não têm o objetivo de te ajudar a crescer no seu reinado. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos orienta a nós, mãe, aconselhar os nossos filhos. Às vezes, nós deixamos de lado isso, desvalorizamos essas palavras de conselho. E nós vemos que muitos filhos se perdem por falta de um conselho de sua mãe. Então, nessa manhã, eu quero chamar a tua atenção que esse tipo de conselho que a mãe do rei Lemuel estava dando para ele, é o conselho que também nós devemos dar aos nossos filhos, os nossos netos, os nossos enteados. E ela fala assim, não é próprio do rei Lemuel, não é próprio do rei beber vinho. Ou seja, você agora está numa posição que você precisa ter um bom comportamento. Nós, cristãos, precisamos ser diferenciados em nosso comportamento. Às vezes nós ouvimos tantas coisas ruins no meio cristão, mas nós não devemos parar para ouvir essas coisas ruins. Nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho certo. Existe um momento de posicionamento na vida do cristão. Então, se outrora aquele filho ele envolvia com mulheres erradas, ele bebia, hoje como rei ele não deve ter esse tipo de comportamento. Então, embora o seu filho, a sua filha, em um momento envolvia com coisas erradas, neste momento agora, que ele é cristão, ele não deve se envolver com esse tipo de coisa. E muitas vezes nós, mães, falhamos ao deixar de aconselhar os nossos filhos. Essa palavra é para hoje, é para você hoje que tem alguém para cuidar, para zelar. Essa palavra é para você que é filho, que precisa de conselho. Ela fala assim no versículo 6, dai bebida forte aos que perecem. Naquele tempo, a bebida forte era para servir até como anestesias, né? Para aqueles que estavam com pena de morte, dava para poder sanar, aliviar um pouco a dor. E aí ela fala assim, porque bebe e se esquece da sua pobreza. Sabe aquelas pessoas que bebem para esquecer da sua miséria, da sua pobreza, da sua vida difícil. E você, meu filho, não pode viver dessa forma, sem sobriedade, sem entendimento. Você tem que estar sóbrio, equilibrado. Sabe por quê? Porque você tem que abrir a boca em favor do mudo, daquele que não pode falar, daquele que não pode expressar, daquele que precisa de você. Eu quero dizer que nós, como cristãos, existem pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso conselho, que precisam da nossa orientação. E se a gente se entregar a essas coisas, nós não vamos ter sobriedade, nós não vamos conseguir ter equilíbrio para ajudar alguém, seja filho, seja amigo, seja irmão, seja enteado, seja neto, seja nós mesmos. E aí fala assim, ó, abre a tua boca e julga retamente. Faz justiça aos pobres e necessitados. Quando Deus, ele nos dá algum poder, coloca algum poder em nossas mãos, não é para a gente pisar em alguém, não é para a gente humilhar alguém, não, pelo contrário. É para a gente julgar de forma reta, de forma digna, de forma honesta. É para nós fazer justiça aos pobres e aos necessitados, é fazer justiça àqueles que precisam. Aleluia. Pelo direito de todos que acham em desolação, que acham em necessidade. Então nós vemos aqui uma mãe preocupada com o futuro do filho.
Eu quero te dizer que esse conselho aqui é um conselho de Deus para nós. E se nós obedecer esse conselho, automaticamente a gente vai dar conselhos bons também para os nossos filhos, para a nossa família. Então a base de tudo é o temor ao Senhor. É o temor com aquele que nos chamou. Nós precisamos ser direcionados, ser guiados pela palavra de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, te chamar a responsabilidade, nesse café com Jesus, o Rei dos Reis, te falar que você precisa tirar um momento para ler a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você precisa tirar um momento para ser instruída, ser ensinada pelo Espírito Santo. Muitas vezes você não consegue dar um conselho bom porque você não busca de quem é sábio, superior a todas as coisas, que é na palavra de Deus, que é Jesus, o Rei dos Reis. Acima de qualquer rei, existe um rei maior, que é Rei dos Reis. Esse rei é Jesus. Ele tem domínio, controle sobre todas as coisas. E ele quer nos ensinar a ter sucesso, a ter paz, a ter alegria em nosso coração, a ter algo bom a oferecer a alguém. Existe esse Rei dos Reis que se chama Jesus, que está conosco nessa manhã, nos instruindo, nos orientando. Olha, você precisa ouvir conselho, e esse conselho está aqui na palavra de Deus. Após você ouvir esse conselho, você vai aconselhar o seu filho, seu esposo, seu amigo, seus netos, seus enteados, seus sobrinhos. O conselho da palavra de Deus nessa manhã é que nós não venhamos nos entregar aos desejos dessa terra. Quando fala aqui, meu filho, não dê às mulheres as tuas forças, ele não está falando de uma mulher boa, não. Ela está falando sobre essas mulheres que nos levam à perdição. E essas mulheres aqui está dizendo para um homem. Porém, eu posso dizer que isso daqui são os atrapalhos da vida. É andar com pessoas sem objetivo. É andar com pessoas que não pensam em ter uma espiritualidade boa com Deus. É andar com más amizades. Olha, não ande com más amizades, com pessoas que te levam à ruína. Não ande com esse tipo de gente, porque isso vai tirar a sua força. Então eu quero te dizer, mulher, nessa manhã, não ande com esse tipo de pessoa que suga a sua força, que tira você do eixo, que tira você do caminho, que tira você do seu propósito com Deus. Aleluia. Não contamine com pessoas perversas, pessoas más, porque isso vai te levar à destruição. Não saia fora de si. Aqui ela está falando sobre bebida forte, bebidas que tiram a pessoa do seu estado consciente, ou seja, não se envolva com coisas que te tirem a noção de quem você é. Você é joia preciosa para Deus. E como joia preciosa, mulher cristã, homem cristão, você precisa andar de forma equilibrada, de forma sóbria, de forma que você consiga enxergar à sua volta a necessidade do próximo, enxergar à sua volta quem você precisa ajudar, estender a sua mão. Quantas famílias nós temos visto que convive com o alcoolismo e às vezes o filho não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, porque muitas vezes está jogado no chão, bêbado. E hoje a palavra de Deus nos diz assim, que nós precisamos ser mulheres virtuosas, mulheres sábias,
Talvez quem está me ouvindo é um homem. Você precisa ser um homem virtuoso, um homem sábio. Você precisa ser um homem pai de família que cuida dos seus. Você precisa ser uma mulher mãe de família que cuida da sua prole, que cuida da sua família com amor, com carinho. Essa palavra dessa manhã vai abrir as portas desse canal. E o objetivo é levar a palavra da verdade a qualquer tipo de pessoa. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que não têm da Bíblia, pessoas que têm leitura, pessoas que não têm. Eu quero que você me ajude, né, a levar essa palavra simples aos corações aflitos que precisam de orientação de Deus, de Jesus. E a palavra de hoje é: seja você uma pessoa sábia e virtuosa. Aprenda se aconselhando com a palavra de Deus para que você possa abrir a sua boca em favor do mudo, do necessitado, do pobre, para você que você possa estender as suas mãos para ajudar aqueles que precisam da tua ajuda. Amém? Glória a Deus. Olha, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente, porque se você não fizer isso, esses vídeos não vão alcançar mais vidas. E o objetivo é alcançar vidas que precisam de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Terça e sexta-feira vai ter vídeo. Então, todas as manhãs das terças e sexta-feira, aguarde que vai ter vídeo no canal desse café com Jesus. Prepara uma mesa bem linda, porque você vai tomar o seu café com Jesus, o Rei dos Reis. Amém?